Tá precisando estudar para o concurso de São Paulo? Está buscando uma aula dinâmica e objetiva? Então fique ligado neste vídeo porque nossa aula começa agora. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi, estou com você para mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube. Esta é a aula número 1 da série de aulas com treinamentos para o concurso da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Concurso que saiu agora nesse mês com 15 mil vagas para professores de ensino fundamental, ensino médio e também para educação especial. Já tivemos aqui um vídeo explicando o edital, colocando alguns dos principais pontos, dando um direcionamento para vocês. E hoje nós vamos começar a estudar o conteúdo, trabalhando as temáticas. Para quem está chegando agora e não conhece nosso canal é o maior canal hoje no YouTube de conhecimentos pedagógicos no Brasil. E a gente tem muito conteúdo, aulas de diferentes temáticas e sempre temos treinamentos para concursos em que a gente tem um grande número de alunos, onde a gente pode trabalhar algumas questões de uma forma bem rápida aqui no YouTube, além das aulas da plataforma para aqueles alunos que ainda não são matriculados. Hoje nós vamos começar de uma forma diferente dos outros treinamentos. Nos outros treinamentos eu sempre trabalho questões da banca ou questões para aquela prova. Eu quero, nesta jornada agora para São Paulo, trabalhar temáticas, ou seja, os livros, os artigos, as publicações. Então, em cada aula, eu vou ter um tema, um livro, uma das publicações, para ser assim mais fácil, porque São Paulo é gigante, é muito grande São Paulo. E o edital de vocês é bem peculiar, tem documentos daí, tem livros e artigos que geralmente a gente não encontra em outros editais, e também nas últimas provas da VUNESP para São Paulo. Então eu vou adotar a seguinte temática para ficar mais fácil para vocês estudarem. Cada aula vai ter o tema de um livro, cada aula vai ter o tema de um tópico lá do conteúdo programático do edital para ser estudado. E lá na capa da aula eu vou colocar treinamento 1 e lá embaixo eu vou colocar aula tal. Hoje nossa aula vai ser sobre o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida. Então nós vamos trabalhar algumas questões e eu também vou falar um pouco sobre essa temática, ok? Você pode baixar a apostila aqui na descrição do vídeo com o simulado, mas também pode acompanhar na tela comigo. E antes da gente prosseguir para as questões, faz o seguinte, você que está chegando agora, pega o link desse vídeo e compartilhe com seu colega professor e quem tá dando aula, manda no grupo da tua escola, fala assim, ó, bora participar do treinamento, que o professor tá dando aula lá de graça no YouTube e a gente tem que participar, beleza? A gente conversa mais durante a aula, mas por enquanto, vem comigo aqui pro cantinho da tela que vai começar a nossa aula agora! Hoje nós temos o primeiro treinamento para o concurso da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. E hoje nós vamos estudar o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida. Esse livro ele trata da questão do racismo e o edital trazendo essa questão do racismo, ele é bem voltado para essa ideia dos direitos humanos, da questão da valorização da diversidade. Então o edital ele vai nessa caminhada e o que a gente precisa principalmente agora é conhecer o espírito, a perspectiva pela qual o professor Silvio de Almeida analisa e trata o racismo estrutural.
Então nós vamos fazer uma pequena leitura antecipada da temática e posteriormente nós vamos retornar aqui para a gente responder as questões, ok? Deixa eu jogando aqui para o nosso tema. Vamos lá dar uma analisada? A questão do racismo estrutural, ela vai muito além, pessoal, dessa ideia que a gente tem de racismo. Racismo é xingar o outro de macaco, racismo é chamar o outro de pretinho, racismo é pegar alguém que é negro e começar a fazer alguma brincadeira de mau gosto. Não, o racismo vai muito além disso. O racismo, ele é visto como estrutural. Mas por que é estrutural? Como é essa estrutura? Então o racismo é visto de uma forma como é natural na sociedade. Então o racismo que a gente fala, que a gente tanto criminaliza nas principais exposições, nos vídeos que saem na internet, é um racismo muito explícito. E é um racismo assim que a gente condena quando vê. Só que, na verdade, o racismo que esse livro trata, ele vai muito além daquilo que nós vemos. É o racismo que está engendrado nas pequenas ações, na construção social em que temos, na história do Brasil, na forma como nossos filhos estão sendo criados, como nós fomos criados. As pequenas ações e as pequenas coisas que, por mais que não pareçam racismo, são extremamente discriminatórias e refletem toda essa cultura racista que está na estrutura do povo brasileiro e da nossa construção social. Então, o racismo, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender, ele não é algo que a gente pode falar assim, não, isso aqui é uma anormalidade na sociedade. O racismo, não, isso aqui é algo anormal, é uma doença. Gente, o professor Silvio de Almeida já começa falando, o racismo estrutural, isso não é uma anomalia na sociedade, não. Não é uma doença social. Isso é algo extremamente normalizado. Então não é anormal, é normal. E exatamente por ser normal, é que muitos reproduzem diariamente como que se não fossem racismo suas ações. Vamos estudar um pouco essa temática aqui no nosso material. Isso aqui tá para vocês na apostila, ok? Só vocês conferirem aí. Para entender o que se trata o racismo estrutural, precisa dar um passo atrás, entender antes de tudo o que é racismo e o lugar que ele ocupa na formação da sociedade brasileira. Pois bem, então vamos voltar ao tempo. O que é racismo? Vamos pensar nos materiais usados para a construção de uma casa. São necessários cimento, vergalhões, tijolos, areia e água para a construção do alicerce. Ao subir os vergalhões, os tijolos são sobrepostos um ao outro, fixados sobre as camadas de cimento. Fixados. Isso dará sustentação a toda a construção, ou seja, fizemos uma estrutura. Conseguiu imaginar a construção desse alicerce? E o que essa história toda tem a ver com a definição de racismo? A gente vai ver agora. Veja só. Na construção da sociedade brasileira, o racismo é o cimento. Mas por quê? Porque o racismo, ele estrutura o que nós somos hoje. Poxa, não! A nossa estrutura hoje social, econômica, política é fruto de muito trabalho árduo, de valorização, de participação de todos. Mentira, balela, tá? O cimento, que é o racismo, ele é o elemento que sustenta a estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. Pensa nisso. O professor Silvio de Almeida vai lembrar muito desses três aspectos: social, político e econômico. Ambientes em que o racismo se desvela e está estruturado. O Brasil carrega uma história de 300 anos de escravidão. Isso tudo, dentre os países da América, o nosso foi o último a abolir a escravidão negra formalmente em 1888. Depois de mais um século, ficou enraizado no inconsciente coletivo da sociedade brasileira um pensamento que marginaliza as pessoas negras, as impede de se constituírem como cidadãos plenos. Então, veja só, a gente pode pensar que o racismo acabou, que o Brasil tá ali. Pessoal, nossos avós ou bisavós viveram no tempo da escravidão. Nossos avós e bisavós viveram no tempo da escravidão. A minha bisavó, ela era filha de escravo, de um escravo com uma índia. Então, o meu avô, o pai da minha mãe, ele é diretamente descendente de escravos. Eu também sou descendente, mas eu digo que não é algo tão distante, não é igual o descobrimento do Brasil que aconteceu há 523 anos e a gente hoje fala, nossa, quanto tempo. Gente,
A Lei Áurea, ela foi datada em 1888, tem muito pouco tempo. Seus bisavós viveram nessa época ou contam histórias dessa época, então tá muito recente. Mas se a gente for comparar hoje, de 1888, esses 134, 135 anos aí de liberdade na lei, porque a gente sabe que, de fato, a escravidão permaneceu mesmo depois da Lei Áurea. E mesmo até o final do século XX, a gente continuou tendo uma sociedade que acreditava que os negros eram escravos inferiores e eram subestimados e menosprezados na sociedade prática. Então a gente pensa assim, temos 134 anos, não, então a escravidão acabou. Cara, são 134 anos contra todos os 388 desde o descobrimento do Brasil. Pensa só, nós não somos só essa geração. A nossa geração de hoje é fruto de uma sociedade que há anos se constrói. Nós adotamos hábitos e costumes que não foram nossos pais que criaram, tampouco nossos avós, bisavós ou tataravós. São hábitos e costumes e pensamentos, ideias, filosofias que foram criadas há milhares de anos antes de nós. Nós hoje adotamos filosofias que são datadas de períodos muito antigos. A Bíblia, por exemplo, e que todas as pessoas que são cristãos e seguem a Bíblia, eles seguem ideias, filosofias e uma ideologia que é de milhares de anos. Então, o que a gente precisa entender é que 135 anos não são suficientes para apagar e mudar a cabeça de uma sociedade, porque não é a geração, é toda a história social do Brasil até onde nós estamos hoje. Então, o Brasil carrega uma história. Então, de fato, até finalzinho dos 1990 e pouco, a gente tinha uma cultura muito complexa, até que nos anos 2000 para cá a gente começou a ter uma mudança de paradigma, uma quebra de muitos preconceitos e um avanço na área de pesquisas e políticas. Então, considerando isso, vamos falar então o que é o racismo estrutural. Essa naturalização, desculpa a leitura aqui, o racismo estrutural é o quê? É essa naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro. É o que já está nos nossos hábitos naturalmente e que promovem, direto ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial, um processo que atinge tão duramente a população negra. Então, o racismo estrutural é um processo de naturalização, tornar natural hábitos, ações, situações, falas e pensamentos que fazem parte da nossa vida cotidiana, mas que promovem segregação, discriminação e preconceito contra as pessoas de outras raças, negros, indígenas, ciganos, entre outros, quilombolas. Então, o racismo estrutural não é só contra a população negra, é contra os grupos que são minoria na nossa sociedade. Mas, na verdade, a população negra nem é minoria, é a maioria. 52% da população brasileira se declaram negros ou pardos. Então, é a maioria da população. E a título de contagem, a população negra engloba todos esses, os negros e pardos. Então, a maioria da sociedade. Mas existem coisas que a gente tem aprendido, tantas coisas que vem trazendo para nós uma visão de que, cara, essa fala aqui é racista. Isso aqui menospreza, isso aqui inferioriza. Então, assim, muitas, por exemplo, não, faz o serviço tá fazendo serviço de preto, vai fazer o serviço de branco. Aí outro, vai denegrir. Então tem a questão, vem do termo negrir alguém, tornar negro. Então, outros vários que talvez são mais sutis ainda, que a gente não consegue perceber. Então, esse é o racismo estrutural, o processo de naturalização de ações que estão presentes nos nossos hábitos e costumes, que fazem parte da nossa vida, mas que promovem preconceito e segregação racial. No cotidiano da sociedade brasileira estão normalizadas frases e atitudes de cunho racista e preconceituoso. São piadas que associam negros, indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas. Ou atitudes baseadas em preconceitos, como desconfiar da índole de alguém pela cor de sua pele. Cara, isso aqui é natural. Não venha falar pra mim, não, isso não existe mais, que existe. Talvez você já passou por isso. Dependendo do local que você está, principalmente se for um lugar de periferia, onde assim, acontecem mais situações complexas de criminalidade, assim, básica, né? Porque os grandes crimes e os grandes arrombos são feitos longe da população pobre.
Mas eu falo assim, por uma situação em que é mais comum acontecer situações dessa, em que a polícia é mais acionada, e a população majoritariamente é uma população negra, por conta de toda a história que os levou a estarem ali. Quando você tá num local assim, se vem uma pessoa branca até você, cara, se estiver bem vestido ainda, você nem olha. Agora, se passa uma pessoa negra, você assusta. Então, a gente hoje, a nossa geração, tem tido a oportunidade de aprender, refletir e fazer diferente, começar a pensar diferente e ensinar nossos filhos, para que as gerações a partir de nós consigam ser melhores do que nós somos. Outra forma comum de racismo é a adoção de eufemismos para fazer referência a negros ou presos com a palavra moreno, aquela pessoa de cor. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas em geral utilizar as palavras negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Então, tem gente que tem medo de falar que não, ele é negro. Ah, não, ele é de cor preta. É, pessoa de cor preta, pessoal. É assim que a gente fala. Então, eu detesto... aquela pessoa, um moreninho. Não, ele não é moreno, ele é negro. Então, a gente tem isso como... não posso falar isso, porque senão vai ofender. Não vai ofender. É população negra, pessoas de cor preta. Então, são eufemismos que são criados assim, que são estrutura racista que a gente tem na sociedade. Essas ações reverberam nas instituições públicas e privadas, no Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra. Elas se materializam, por exemplo, na ausência de políticas públicas que possam promover melhores condições de vida para essa população. Agora, por que essa discussão importa? Isso é um tema para a aula da nossa plataforma? Esse é um tema que a gente vai aprofundar na nossa plataforma com os alunos, mas por hora eu quero voltar para as questões para que a nossa aula continue sendo objetiva, ok? Então vamos agora responder nossas questões com base nessa pequena discussão que a gente pôde fazer aqui, ok? Então, nós vamos analisar, vocês vão responder, não leiam enquanto eu explico. Na hora que eu falar ok, vocês vão analisar a questão, vão pensar, responder e colocar pra gente. Então, vamos lá. Uma questão da FCC de 2021 para o cargo de Defensor Público de Santa Catarina. O racismo estrutural, consoante Silvio Luiz de Almeida, é o quê? Ok? Analisem as 5 alternativas, vou dar uns 3 minutinhos para vocês aí. Ok? Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Conforme Silvio Luiz de Almeida, nós estamos falando na perspectiva do professor Silvio de Almeida, ok? Então, não é o que o outro fala, é o que ele fala, porque o que está no edital? O livro dele, beleza? Vejamos. O racismo estrutural é um produto de uma patologia social e de... Peraí. É um produto de uma patologia, de uma doença da sociedade? Não, Silvio de Almeida é enfático. Não é uma patologia, é algo normalizado, ok? Não é nada normal. Vou acabar de ler, mas aqui já está excluída ela. É produto de uma patologia social e de um desarranjo institucional, sendo um fenômeno incontornável, revelando-se inúteis as ações e políticas institucionais antirracistas. Mentira. Então, assim, não é incontornável. É difícil de se contornar. Mas a gente está começando o desafio agora, para que as próximas gerações consigam vencer. Então, as ações e políticas não são inúteis, não são, talvez, suficientes para atender a demanda, mas elas não são inúteis, porque se elas fossem inúteis, o que a gente está aprendendo e o que a gente está estudando hoje nem estaria acontecendo. Então, se fossem totalmente inúteis, Silvio de Almeida não seria doutor e escreveria esse livro para a gente poder aprender. Então, tá errado. A letra A aqui, deixa eu marcar de azul, vou deixar a amarelinha a resposta correta, ok? B. O racismo estrutural é resultante da produção de padrões de comportamentos e conduta de instituições hegemonizadas por determinados grupos raciais que impõem seus interesses políticos e econômicos ao restante da sociedade. Ok, pode ter sentido, mas vamos lá. É resultante da produção de padrões. Não, é resultante da reprodução. A gente está reproduzindo o que nossos antepassados construíram. Do comportamento e conduta de instituições hegemonizadas. Hegemonizadas é o quê? Aquela que tem poder, tá com o poder. Por determinados grupos raciais que impõem seus interesses políticos e econômicos ao restante da sociedade. Isso rola, tá? Isso até rola. Nós somos
resultados de uma imposição social sobre uma imposição de raça na sociedade, na economia e na política, ok? São pilares aí, campos onde o racismo está estruturado. Só que é uma reprodução de padrões que vem se estabelecendo ao longo, tá? Então a letra B aqui também, ela pode ser eliminada. C. Decorre unicamente de indivíduos e grupos estruturalmente racistas. Não. O racismo estrutural é unicamente de grupos estruturalmente racistas? O racismo que hoje prende, que posta vídeo no Facebook e todo mundo compartilha xingando, que posta no Instagram e todo mundo vai lá e taca hate, esse racismo é praticado por pessoas racistas. Mas agora eu posso até equivocar da forma que eu falo. Às vezes, nós que não somos racistas, praticamos racismo estrutural por conta dos hábitos que estão conosco na nossa estrutura. Só que essa é a questão. Está posto ante nós hoje a possibilidade de aprender e fazer diferente. Então, não são só grupos racistas, são pessoas, cara, até de boa, de bem. Pessoas, assim, bacanas, que não são racistas, são antirracistas. Mas que, sem aprender, sem ser instruída a respeito disso, praticam racismo estrutural em hábitos e falas que ele não imaginava estar praticando, ok? Letra D. O racismo estrutural é uma decorrência da forma como se constituem as relações sociais, como elas foram criadas, de modo que o direito faz parte da mesma estrutura social que o reproduz enquanto prática política e também como ideologia. Então, o racismo estrutural aconteceu por conta da forma como foi construída as relações sociais. E a questão do direito, a questão da justiça, elas fazem parte dessa estrutura social e reproduz, enquanto prática política, a ideologia trazida ao longo dos anos. Então, tá ok. Essa aqui pode ficar um pouco complexa para você entender, porque é uma questão jurídica, para o cargo de defensor público, ok? Mas eliminando esses espaços aqui que a gente está colocando e pontuando, eu acho que dá para você compreender de boa. É uma manifestação... Ah, então é a D? Eu não vou nem ler a E. Não, na prova você tem que ler todas, mesmo que você tenha certeza da primeira que seja A. Então, leia todas. É uma manifestação irracional... Ah, eu já estou fazendo a mesma coisa, estou nem lendo e marcando. Vamos lá. É uma manifestação irracional do Estado moderno que funciona norteado pela impessoalidade e pela técnica, de maneira que o direito é o melhor instrumento para combater. Gente, o direito é o melhor instrumento para combater o racismo estrutural? Jamais, jamais. Até porque ele foi construído dentro desse contexto social, político e econômico. Então, hoje o direito não é suficiente para isso, ele não corrige isso. Claro, ele tem avançado e hoje tem aplicado em várias situações e que tem permitido que muitas pessoas hoje sejam penalizadas pelos crimes de racismo. Seja punido criminal, simplesmente seja estruturando políticas públicas, promoção de igualdade. Na verdade, não é questão do direito que promove a política pública, é o poder público, né? É uma manifestação irracional do Estado moderno. Nem tão irracional, se a gente for pegar os objetivos escusos atrás de cada ação. Beleza? Pessoal, eu vou ser mais objetivo nas próximas, porque o meu objetivo é não ter um vídeo longo. Só que eu começo a falar, eu vou explicando. Mas para vocês tá de boa? Comentando assim a temática, porque eu não tô aqui não é sobre a questão, lembra? Nossa aula não é sobre as questões. Professor, aula de questões comentadas. Não. É uma aula sobre racismo estrutural, em que eu vou trabalhar questões para fixar essa temática com vocês, beleza? Aí coloca para mim qual você marcou. Se você acertou, já vai deixando aí uma dica. Essas questões são grandes, mas existem questões pequenas que eu faço todos os dias no Instagram. No meu Instagram, eu vou lá no quiz, coloco todo dia 3, 4, 5, tem final de semana que eu faço tipo videogame, é muito top. São 10 questões assim, topíssimo. Então entra lá, professor.davi no Instagram. Eu tô com a roupa de astronauta lá. Você vai caçar. Professor Davi, eu vou estar lá assim, com o braço cruzado com a foto de astronauta. Me segue, compartilha com seus colegas e responde o quiz. Vai ver que vai te ajudar. Se não te ajudar, você para de seguir. Pode fazer assim, tá? Se o quiz e as dicas não te ajudarem, pode parar de seguir. Mas eu te garanto que vai ajudar. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 2, aplicada pela FGV, na Secretaria Municipal de São Paulo, no ano de 2023, este ano. Vamos lá. Vou marcar de azul, amarelinho aqui a pergunta, porque eu gosto de marcar de verdinho acerto. A escola apropria-se do debate sobre racismo estrutural
para refletir acerca de suas práticas de avaliação. Ah, não. Queria botar racismo na avaliação da escola? Claro, se a gente está falando que é estrutura e é fruto da história, nós precisamos em cada espaço desconstruir essa cultura racista. No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia, que não, a raça é democrática, todo mundo vai participar, todo mundo vai ter a mesma oportunidade de conseguir, todo mundo vai avançar, cada um tem o seu mérito. Então a pessoa tem que ter o seu próprio mérito, não pode ser dado de bandeja, senão ele vai ficar vagabundo, não pode fazer isso. Então essa é a falsa ideologia, principalmente que os moralistas brasileiros mais falam. Ai, pá, mas enfim. Essa questão da meritocracia, da questão da democracia racial, gente, eu não tenho paciência e estômago para quem fica, não, mas a pessoa tem que conseguir. Esse negócio de cota só acaba com a pessoa, deixa o povo. Porque, como? Se quem entra na cota tirou a nota baixíssima, né? Às vezes a nota das cotas é ainda maior do que da ampla concorrência. Mas enfim, eu estava conversando com alguns adolescentes da minha igreja, aconselhando eles. São crianças pardas, uma parda, outra é negro, e estão assim, sem perspectiva em algumas áreas da vida. E eu fui conversar falando sobre futuro, sabe? Como é importante a gente sonhar. Não importa onde ele esteja, ele pode trabalhar na roça, mas eu falo, se você tem a propriedade de vocês, ao invés de só capinar e plantar, você pode aprender a produzir mais, a como plantar da melhor maneira, a ganhar muito no menor espaço possível de terra. Então corra atrás, vamos tentar. Só que eu falei, gente, tô falando isso, mas não é fácil. Eu tô aqui para ajudar vocês, sabe por quê? Porque eu falei com eles, olha, a gente vê muita gente hoje entrando para a faculdade, corre atrás, sim, faz e se esforça para isso. As pessoas, elas conseguem emprego, ok. Só que essas pessoas que a gente fala, e eu falei pros meninos lá da igreja, os adolescentes, olha, os amigos de vocês talvez vão poder sair para a faculdade, eles vão ir degrau por degrau. Só que vocês, assim como eu, assim por conta da minha origem, minha família sempre foi uma família muito humilde onde eu vim. A gente não tem a oportunidade de começar a nossa jornada no primeiro degrau da escada. A gente não tem. A gente começa a nossa vida no fundo do poço. Até a gente chegar do fundo do poço, no primeiro degrau, cara, a gente já tá endividado, com o nome no SPC, a gente tá com um monte de problema, família desajustada, sem um serviço fixo, sem ter oportunidade, uma família que talvez já passou por tanto perrengue que não tá bem. Então, assim, a gente não pode falar que é tudo por mérito, porque nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. Um começa no primeiro degrau, um começa no meio, tem gente que começa no último degrau, cara. Tem gente que só por existir já tá lá no topo, mas tem gente que sai do fundo do poço. Então essa história de meritocracia, isso é uma falsa ilusão para querer assim dizer que não existe racismo na nossa sociedade. Mas enfim, eu tô sendo extremamente emblemático, inclusive apaixonado pela temática, porque essa aula, lembrem-se, ela é sobre o livro do Silvio de Almeida. E eu preciso encarnar o espírito do livro para que vocês compreendam. Agora, independente de questão política, Silvio Almeida é o nosso ministro dos Direitos Humanos, independente de qualquer situação, se você quer passar na prova, se liga no que eu tô falando, esquece qualquer questão. Paulo Freire, assiste a aula, faz a prova, depois você segue sua vida do jeito que você quiser, beleza? Então, no Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia social sustenta-se pelo discurso da meritocracia. No livro, tá no livro de Silvio de Almeida, né? Em relação ao modo como as questões raciais impactam e são impactadas pelos métodos escolares de avaliação, é correto nós afirmarmos, isso é uma avaliação educacional. A avaliação antirracista, contra o racismo, ela reconhece a igualdade entre todos os seres humanos, portanto, ela prescinde, ou seja, ela não dispensa discriminações positivas ou negativas. Essa ideia de meritocracia tenta responsabilizar aquele que sofre pelo seu fracasso, desconsiderando sua condição. Cara, é isso aqui. É isso que eu tô falando. O discurso da meritocracia que eu expliquei e falei aqui antes de continuar a questão, ele tenta falar, não, mas ele que não se esforçou, ele é o próprio culpado pelo seu fracasso. Então, essa alternativa, de fato, traz pra gente algo correto, mas vamos examinar as outras para ter certeza, vai que... A democracia racial da sociedade brasileira é um elemento facilitador do convívio social e da promoção escolar em todas as raças. Ih, quem dera.
Essa questão de dar oportunidade para todos, não, todo mundo vai poder ir igual. Não, não funciona. Não resolve. As pessoas mais discriminadas precisam ter mais oportunidades para que ambos cheguem igual. Isso é o princípio de equidade. Se você não está ligado, acompanhe alguma informação sobre equidade. D. A meritocracia incentiva e apoia a ideia de que os indivíduos discriminados mais esforçados sejam recompensados por sua excelência. Quem dera se assim fosse. Na meritocracia, cara, se a pessoa foi discriminada, se ela sofreu, se ela começou de trás, se ela chega aqui, ela costuma ser menos promovida, menos recompensada do que aqueles que estavam em condição de tranquilidade. Então, a letra D está equivocada. A meritocracia é um recurso que auxilia a eliminação do racismo na sociedade brasileira, pois avalia de forma igualitária. Não. Correto, letra B. B de bom. Como é que você tá aí? Tá indo bem? Quem tá indo bem me fala. Quem acertou a 1 e a 2? Não. Eu tô falando, cara, de uma temática extremamente complexa, uma temática extremamente, assim, abrangente, que a gente tem que analisar. Se você acertou uma até agora, você tá muito bem, muito. E o desafio é você acertar pelo menos 2, vamos fazer assim? Vai ter mais uma questão, vão ser 3 questões, beleza? Então, pessoal, segunda questão, eu vou pra última. Antes da última, deixa eu falar. Quem tá aí, inscreva-se no nosso canal, aqui no meu canal do Professor Davi. Se você tá gostando dessa dinâmica, gostou, e quer que eu faça mais vídeos de treinamento, porque eu ainda tô vendo se eu vou fazer, eu posso fazer todo dia, cara, mas assim, eu tenho que ver se vai ter público, porque se for fazer todo dia para São Paulo e ter 200 visualizações, eu vou fazer um para outra cidade, que talvez eu vou mais, porque no YouTube me paga por visualizações. Então quando você vem, visualiza, curte, compartilha, você me ajuda bastante. Então, assim, se vocês quiserem, porque agora o frenesi é concurso de São Paulo. Se vocês quiserem, professor, faça mais, eu vou fazendo. Se vocês forem assistindo, eu vou fazendo. 2, 3 vezes por semana, 4 vezes, todo dia útil. Vamos embora. Então, coloquem pra mim se você está curtindo, se é para fazer mais. E coloque, inclusive, a temática que você quer que eu coloque na frente para os próximos. Essa temática aqui é um resumo. Mas a discussão sobre o livro, o resumo do livro, todas as questões que eu penso que pode ser cobrado do livro, eu vou falar uma aqui. Eu creio que vocês precisam ir preparados para a prova para responder uma questão sobre o que é racismo estrutural e as dimensões em que esse racismo está estruturado, ok? Então pode ser uma grande possibilidade conforme a minha análise. Então lá na plataforma eu tenho a oportunidade de colocar tudo isso, todo o livro, todos os pontos e discutir de uma forma bem abrangente. Para quem não conhece a nossa plataforma, deixa eu jogar aqui. Nosso curso ele tem aula dessa parte de competência, compromisso e conhecimentos didáticos e também de questões discursivas, além de orientações para a preparação da aula prática, que é a videoaula que vocês vão gravar. O nosso curso preparatório funciona no nosso site, www.profdavi.com.br, tá bom? Vai estar aqui no link. O nosso curso ele tem a videoaula comigo explicando as questões não, o tema. Aqui eu estou usando questões, mas lá eu uso mais a temática, os fichamentos, os principais pontos, discuto com vocês, ensino as principais dicas, onde pode cair, onde vocês devem focar. E consequentemente, tem a apostila daquela aula preparada para vocês, tem o simulado em PDF com várias questões que você pode responder daquela aula, e o simulado também está virtual no próprio site da plataforma. Você responde virtual sem precisar imprimir, e você também pode fazer isso tudo no aplicativo, tá? No aplicativo da nossa plataforma, que você pode baixar as aulas, inclusive assistir offline, responder o quiz offline. Então, quem puder e quiser conhecer, entra lá no nosso site, profdavi.com.br, vai no curso de São Paulo, mas calma aí. Por exemplo, quer assistir essa aula de racismo estrutural por completo? Bora pra lá. Ensino híbrido, o livro que a gente vai trabalhar, bora pra lá. E se você for se matricular, eu vou fazer uma correção aqui, uma justiça para a semana passada. Que na semana passada eu dei um cupom na sexta, só que logo em seguida eu fui atender algumas demandas do trabalho da igreja e eu não consegui falar. Eu não falei e avisei que o cupom acabava segunda-feira, ontem. Então, ontem foi segunda? Isso, ontem foi segunda, eu não lembrei. Então o pessoal que entrou no Instagram sábado, domingo, ontem, talvez não viu eu falando. Só que o cupom é só para quem tá aqui. Quem tá aqui nessa aula hoje e quiser se matricular no nosso curso, vocês vão ter um cupom de 20% de desconto. Qual é o cupom? São Paulo 20. Sem acento, tudo letra maiúscula. São Paulo 20.
Você vai entrar no nosso site, aí na hora de se matricular lá, tem um cupom? Clica lá, 20% de desconto. Só até sábado, 23,59. Então é de hoje até sábado. Beleza? Fora isso, não vai ter. Semana passada foi 30%. Agora é 20%. Não vai ter 20% de novo. Então, se você quiser matricular, divide em várias vezes. Você, sei lá, porque eu não trabalho com sistema de pagamento, mas tem boleto, tem cartão, Pix, um monte de coisa. Mas entra lá que eu quero acompanhar você. Nós vamos ter aula de questões discursivas que eu vou orientar, eu vou ensinar o meu método. Eu tenho um método exclusivo de responder questões discursivas, que é o das 3 perguntas. Vou trabalhar exemplos de questões discursivas dentro dessas temáticas aqui e também vou dar aulas de orientação para você elaborar a sua prova prática, a sua videoaula. É a minha área, então acho que o que eu vou fazer melhor é orientar para essa prova prática, porque eu gravo videoaula todo dia. Então a gente vai ter uma caminhada aí. As aulas não estão tudo lá, né, galera? Tipo assim, acho que tem umas 5, 6 lá de material e todo dia a gente vai postando algumas. A do Silvio de Almeida eu devo gravar quinta, porque tá faltando a última parte lá do livro para me dar uma resumida. Mas tá tendo muito conteúdo lá, o pessoal tá alimentando a plataforma todo dia, porque a gente vai ter 3 meses de muito trabalho intenso. E eu quero que você consiga bem, depois manda um depoimento para mim postar e tal. Ô, professor, obrigado aí pelas suas aulas. Mas bora estudar, vamos para nossa última questão, para ganhar tempo. VOF, questão aplicada pelo IBFC para assistente de alunos. Vamos lá. Em seu livro Racismo Estrutural, Silvio Almeida explica que o racismo é decorrência da estrutura da sociedade, pois expressa comportamentos individuais e processos institucionais demonstrados como algo normal, transformando o racismo em regra e não numa exceção. Ou seja, o racismo estrutural é normal, não é anomalia. Com base nesse conceito, analise as afirmativas abaixo e dê valores V ou F. Depois a gente vai marcar aqui embaixo. Eu vou pegar minha caneta aqui para a gente escrever V ou F. Beleza? Vamos lá. Primeira, é comum observar no espaço escolar alunos brancos atribuírem aos alunos negros apelidos depreciativos e ofensivos. Claro, muito comum. Muito, muito comum. Verdadeiro. Vamos lá para a próxima. É comum observar no espaço escolar o silêncio ou a introspecção de alunos quando sofrem racismo e discriminação. Os alunos que são discriminados e sofrem racismo, às vezes a gente observa um silêncio, uma introspecção deles por conta da situação. E isso é verdade. Isso aqui a gente nem precisa do livro. Isso aqui qualquer professor que tem uma vivência, que lê, tem hábito de estudar, responde essa daqui, tá? Vamos para a próxima. É comum observar que o racismo é mais frequente nas escolas públicas em relação às escolas particulares. Não. Não. Vocês acham que só na pública que tem mais racismo? Gente, na escola privada, particular, vocês não sabem o quanto os alunos negros são discriminados. Ah, mas ninguém xinga. Cara, o olhar diz tudo. O olhar diz tudo. A pressão como é. Então, assim, não tem um mais que o outro, em todos os espaços. Até porque, pense bem, a gente está respondendo a questão à luz de Silvio de Almeida, que fala de racismo estrutural. Não é do racismo gritante, é daquele racismo enraizado na nossa cultura. Então, cara, em todas as escolas haverá. Então, essa terceira aqui é falsa. A última, racismo é crime, levando o praticante à reclusão de 1 a 3 anos, pagamento de multa e a pena é inafiançável. Verdade, tá? Verdade. Se você não sabia, pega a informação. VVFV. Qual a resposta certa? D de determinado. D de Davi. Pessoal, olha só. Segura. Conte quantas questões você acertou. Conte aí. Vamos marcar o gabarito. DBD. Vamos lá? Vamos agora para o nosso concursômetro, que é o nosso termômetro de concurso para dizer como você está. Eu queria 30 minutos arrebentando de aula, já estou com quase 40 aí. Vamos lá. Se você... E coloca para mim. Quem não acertou nada, não coloca não. Se você acertou 0, não acertou nenhuma das questões, a coisa tá feia. Deixa eu botar um sinal vermelho aqui para você. A coisa tá feia. Aí, se você acertou só uma, olha... Pode e deve melhorar, ok? Pode e deve melhorar. Eu vou deixar aqui neutro, ok? Vamos lá para o segundo. Se você acertou 2, quem acertou 1, coloca aí, tá, pessoal? Quem acertou 2? Olha só, quem acertou 2,
Parabéns, você foi muito bem. Foi quase 70% aí das questões. Parabéns. As questões eram muito difíceis e complexas de analisar. Então, se acertou duas, coloca aí, pessoal. Coloca aí pra mim quantos vocês acertaram, quantos vocês conseguiram fazer, ok? Agora, quem acertou as 3 questões de hoje, rapaz, prepare os documentos da posse, porque sua aprovação tá mais perto do que você imagina, ó. Decolando rumo à sua aprovação. Ó, eu sempre falo para os meus alunos, quem está chegando novo aí agora, eu sempre falo, quando acertou tudo, cara, prepare os documentos, xeroca, autentica e deixa guardado no envelope para você levar no dia da tua posse. E você vai agir como um vencedor, do estudo à prova ao processo de tomar posse. Beleza, pessoal? Agora, deixa aí para vocês quantos vocês acertaram. Deixa eu fechar a tela aqui. Abriu. Pessoal, vamos lá. Vocês que participaram da aula de hoje, eu quero que vocês deem esse feedback. Professor, gostei do formato, vamos fazer mais assim? Professor, faz diferente, faz assim, faz todo dia, faz uma vez por semana e tal. Faz tal temática. É aqui que eu vou conversar com vocês. Na descrição do vídeo tem link do nosso canal do Telegram e nossa comunidade do WhatsApp, onde vocês podem estar lá para me passar as informações diretamente sobre São Paulo, porque às vezes no Instagram tem que dar informações para todos e você pode ter essa informação diluída e não encontrá-la com facilidade, ok? Então entra na comunidade. Quem puder se matricular no nosso curso, entra lá no nosso curso. Quem puder, conheça, procure informações, converse com algum colega, indique para alguém. Se você não puder se matricular, pelo menos indique, ó, conheci um professor lá, ele está trabalhando. E a minha notícia, além do cupom São Paulo 20, eu realizo aulões. O que são aulões? São eventos presenciais, onde a gente reúne lá 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. O maior que eu fiz foi 3.200 pessoas, para concursos grandes. E nesses aulões eu não cobro nada. É um aulão beneficente. Eu geralmente peço doação de alimento. Peço doação de alimentos e a gente faz um momento presencial em que eu vou ao encontro de vocês, até para, sabe, impulsionar isso, para eu poder contar um pouco da minha história, um pouco de tudo como foi para mim passar no concurso a primeira vez, depois de reprovar várias. Então, assim, para estar junto, eu poder dar a minha palavra de incentivo, eu sempre gosto de orar com os alunos, pedindo para que Deus abençoe e ilumine a jornada. E eu queria saber, assim, se eu marcar um aulão no mês de junho, em um local na capital São Paulo, vocês iriam? É gratuito. Vai ser na parte da manhã, talvez de 8 às 12. Vamos definir isso. Mas você iria? Coloca aqui na descrição. E lá no meu Instagram, quando eu perguntar também, vocês respondam. Porque eu preciso de público. Eu não posso sair aqui do Espírito Santo, levar minha estrutura de equipe para ir, fazer uma aula para 50 pessoas. Não que esses 50 não mereçam. Só que como é um aulão gratuito, às vezes fica difícil eu priorizar essas cidades com o menor público. Mas como é um concurso estadual, se vocês toparem, eu vou me programar. Eu prometo fazer um aulão se for ter público para que possa estar presente no aulão. Beleza? Pessoal, olha, eu desejo que vocês comecem essa caminhada muito bem, que vocês tenham condições aí de fazer um excelente trabalho. Eu quero ajudar no que for possível e que, se Deus quiser, você consiga fazer essa prova, lembrando de tudo que você estudou e alcançar a tão sonhada aprovação para ser bênção na sua vida, na vida da sua família e das pessoas que estão à sua volta, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo no grupo de professores e para o teu colega. Um grande abraço e até mais. Tchau!